Olá, vamos desbravar o complexo tecido das cidades, desde o coração agitado dos centros até às ruas históricas necessitadas de serem revitalizadas. Preparem-se para uma exploração que revelará os segredos por trás dos arranha-céus imponentes e as funções distintas que moldam as nossas cidades. Prontos para descobrir as transformações que definem o ambiente urbano? Então embarquem nesta viagem. Vamos começar a desvendar os mistérios das cidades em movimento. O CBD, Central Business District, é o centro de negócios da cidade onde estão localizadas as atividades financeiras, como por exemplo os bancos, as sedes das grandes empresas multinacionais e o comércio mais especializado e raro. Tem boa acessibilidade, há uma forte concentração de população flutuante, ou seja, pessoas que visitam ou que aí trabalham e residem noutras áreas urbanas, que acabam por provocar um aumento do tráfego às horas de ponta, no início da manhã e no final da tarde. Aqui predomina o comércio e os serviços com edifícios construídos em altura e o preço do solo é muito elevado. As áreas residenciais são as que ocupam a maior parte da superfície urbana e estão localizadas de forma distinta e com grandes contrastes, de acordo com a segmentação socioeconómica. Existem os bairros de classe alta, estão localizados em bairros nobres e condomínios exclusivos, com boas acessibilidades e com espaços verdes. Os residentes da classe média estão localizados nas zonas residenciais suburbanas e em bairros planeados, em edifícios construídos em altura com uma arquitetura variada. Os residentes de classe baixa estão localizados em áreas onde o valor do solo é mais barato, em zonas mais degradadas no interior das cidades ou em bairros sociais. As áreas industriais localizam-se nas áreas urbanas para beneficiar da mão de obra que aí existe, das boas infraestruturas de apoio e dos mercados que as cidades proporcionam para vender os produtos produzidos. No entanto, é cada vez mais comum as indústrias procurarem áreas mais periféricas da cidade, devido ao valor mais acessível do preço do solo e onde existe mais espaço disponível. As áreas comerciais evoluem igualmente com o crescimento das cidades. Nas áreas próximas do centro, existem estabelecimentos comerciais de pequena superfície e serviços de apoio à população e empresas, enquanto que nas áreas envolventes foram criados novos espaços comerciais atrativos, centros comerciais que beneficiam de boa acessibilidade e menor congestionamento. Para simplificar aquilo que nós fomos falando neste vídeo, fazemos agora um breve resumo. As áreas funcionais existentes na cidade, existe o CBD, que tem boa acessibilidade, elevada concentração de atividades económicas, elevada concentração de população flutuante e um preço do solo muito elevado. Residências. Ocupa a maior parte da área urbana. Existem grandes contrastes no tipo de habitação de acordo com os rendimentos económicos da população. A indústria. Localizam-se maioritariamente na periferia, onde o preço do solo é mais barato e há maior disponibilidade do solo. Comércio. Próximo do centro é de pequena superfície. Nas áreas envolventes, os espaços são mais atrativos e de maior dimensão. Já entendemos como se organizam as funções da cidade, mas como é que elas crescem? Pelas suas características, maior oferta de emprego, educação, saúde e lazer, fazem com que as cidades se tornem atrativas e aumentem de dimensão. Esse crescimento é realizado em fases diferentes. Numa primeira fase, destaca-se a capacidade de atrair a população e atividades económicas, setor secundário e terciário, para um determinado espaço, para um centro que vai crescendo gradualmente. A esta fase chamamos de urbanização. Numa segunda fase,
Quando o centro urbano fica saturado de edifícios e atividades, a população começa a procurar as áreas envolventes do centro da cidade e começam aí a fixar-se. É esta fase de crescimento da cidade que chamamos de suburbanização. Numa terceira fase, com a melhoria dos meios de transporte e das vias de comunicação terrestre, por exemplo, estradas e caminhos de ferro, o crescimento da cidade chega às áreas periféricas rurais, onde o limite se confunde numa transição entre áreas urbana e rural. Esta terceira fase denomina-se por periurbanização. Com o aumento do preço do solo das cidades, a população que se encontrava localizada no centro da cidade procura muitas vezes fixar-se nas áreas envolventes, pois aí encontra melhor qualidade de vida e mais espaço, uma vez que o preço do solo diminui à medida que nos deslocamos do centro para a periferia. O que acontece em algumas cidades é que o seu centro vai sendo abandonado e degradado. Para inverter esta tendência, é necessário implementar programas de incentivo à revitalização urbana para que os edifícios e as infraestruturas sejam recuperados e modernizados, criando dessa forma um novo dinamismo. Um exemplo de uma intervenção bem conseguida é a cidade de Guimarães, em que o seu centro histórico foi revitalizado com sucesso. E assim chegamos ao final desta jornada. Espero que tenham conseguido aprender de forma mais profunda as complexidades urbanas. As cidades são organismos vivos, sempre a evoluir, e cada área funcional desempenha um papel importante no seu dinamismo. Contem-me as vossas experiências e perspectivas sobre o crescimento e a revitalização das cidades. Deixem os vossos comentários e subscrevam para mais explorações urbanas. Até à próxima!